Sondado por vários clubes da Europa, Breno Bidon fica até quando no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e fala também sobre a péssima fase do Flamengo, a pior em 24 anos. Trago novidades sobre o Palmeiras encaminhando mais uma venda. Tudo sobre o Galo de olho em um zagueiro português. Já o Cruzeiro ficou perto de bolada por um ex-atleta do clube. Trago as últimas do mercado, bastidores, finanças, Fluminense, Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Grande semana para todos. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Nesta segunda-feira, preciso das vitórias do Porto contra o Casa Pia e do Braga contra o Aves, ambas pelo Campeonato Português, e da vitória do Fenerbahçe ou do empate contra o Kocaelispor. Se esses três resultados acontecerem, a gente pega uma odd de 2,14, ou seja, mais do que dobramos o valor da nossa fezinha. Link para participar tá no comentário fixo. Você clica, se cadastra na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete, como eu citei, já aparece prontinho para vocês, beleza? Quero começar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Depois de passar por uma semana praticamente perfeita, o Tricolor passa a contar nessa segunda-feira com o Lucas Ramon, lateral direito, contratado junto ao Mirassol, passa por exames médicos e assina contrato. Se tudo correr bem, o Tricolor deve ter o Lucas Ramon já à disposição para o clássico contra o Santos, marcado para Vila Belmiro nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Por falar no Santos, registrar que o Peixe tentou trocar o Rollaser pelo Nardoni, volante do Racing. O problema é que o time argentino não concordou com as condições do negócio. Já Cetré, atacante colombiano contratado na semana passada pelo Atlético Paranaense, não vai mais jogar pelo Furacão. Exames médicos apontaram problemas cardiológicos e o Estudiantes, inclusive, já anunciou o retorno do ponta. Já o Botafogo fez proposta para ficar com Marco Di Cesare, zagueiro argentino do Racing. A ideia do Botafogo é de empréstimo com opção de compra de 4 milhões de dólares. A minha pergunta é, se o Botafogo não tem conseguido nem inscrever novos atletas por causa do transfer ban, qual a lógica de buscar mais contratações? Se você puder usar o espaço para comentário responder, te agradeço, beleza? Bora de uma bomba internacional. Cristiano Ronaldo ameaça não jogar mais pelo Al Nassr. Tudo porque o atacante português está muito irritado com o fundo público da Arábia Saudita. Você sabe, o PIF, como é chamada a sigla desse fundo, é responsável pelos 4 principais times do futebol saudita. E na visão do Cristiano Ronaldo, o fundo não tem sido bacana com o Al Nassr, o time dele. Vários reforços para os rivais e poucas contratações para o Al Nassr. Por conta disso, segundo o Cristiano Ronaldo, o time dele não tem conseguido ser campeão. Apesar de muitos gols, o Cristiano Ronaldo não conseguiu se sagrar campeão desde que se mudou para a Arábia Saudita. E de acordo com o jornal A Bola de Portugal, o CR7 cogita não defender mais o Al Nassr, time que inclusive entra em campo nessa segunda-feira contra o Al Riyad pelo campeonato local. Hoje o Al Nassr está 3 pontos atrás do líder Al Hilal. Importante registrar que também nessa segunda-feira o Al Hilal pega o Al Ahly, outro candidato ao título. Segunda-feira extremamente importante, e não ter Cristiano Ronaldo seria um enorme problema. Só para completar, registrar que apesar dos vários pedidos de Jorge Jesus por contratações, o único reforço do Al Nassr nessa janela foi Haiker Aboudaleen, meio atacante de 21 anos de idade. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que fez uma última proposta para contratar Cláudio Spinelli. Ou o Independiente Del Valle aceita essa nova oferta, ou o negócio será desfeito. Só para lembrar, Spinelli é um centroavante argentino que chegaria a São Januário para o lugar de Verratti. A última proposta feita pelo Vasco não é mais de empréstimo, e sim de uma compra que pode chegar a 2 milhões de dólares ou 10 milhões e meio de reais. A primeira oferta e a segunda que o Vasco havia feito, ambas eram por empréstimo com obrigação de compra. O Independiente Del Valle deixou bem claro que só toparia negociá-lo em definitivo. O Vasco chegou a esse denominador comum, o valor é um pouco abaixo daquilo que o Del Valle pede, mas a expectativa em São Januário é de que exista acordo. Se rolar um acerto com o Independiente Del Valle, com o Spinelli está tudo certo, ele chegaria ao Vasco para receber cerca de metade dos salários do Verratti,
que foi vendido, ou melhor, liberado ao Cerro Porteño. Quero te falar agora sobre o Fluminense, que resolveu abrir os cofres. O grande ponto é que o reforço em questão não é um camisa 9, como o Fluminense mais precisa. Bora aos fatos. O Fluminense fez uma oferta nos últimos dias de 15 milhões de dólares ou 79 milhões de reais por Denis Bouanga. Esse é um atacante que joga pelo lado de campo, mais pelo lado esquerdo, e atua no Los Angeles FC. Ele inclusive fez gol no Flamengo na última disputa da Copa do Mundo de Clubes na metade do ano passado. A proposta do Fluminense ainda não foi aceita. Los Angeles FC e Flu discutem a forma de pagamento e bônus. Esse negócio poderia chegar a até 20 milhões de dólares com todas as bonificações. O atacante gabonês tem 31 anos de idade. Confesso que eu fiquei absolutamente surpreso com as cifras por um jogador de idade avançada. É bem verdade também que os números do Bouanga são espetaculares na Major League Soccer, 152 partidas com 101 gols e 42 assistências. Apesar desse faro de gol, não é um camisa 9. O Fluminense tem buscado um centroavante já há algum tempo e não tem conseguido. O Bouanga costuma atuar pelo lado esquerdo, basicamente na função que faz no Fluminense o Kevin Serna. Só para completar, jogador que passou pelo Lorient, Strasbourg e Saint-Étienne até se mudar para os Estados Unidos por 5 milhões de euros. Só para completar em relação ao Bouanga, registrar que o atacante do Gabão chegou a ter só menos gols do que Lionel Messi na última edição da Major League Soccer, 35 gols para o Messi, 26 para o Bouanga. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que ficou perto de faturar muitos milhões de reais sem fazer esforço nenhum. Na semana passada, André Cury, empresário de jogadores de futebol, esteve em Madrid para tentar vender o Ederson para o Atlético de Madrid. Proposta feita pelo Atlético, porém não foi aceita pela Atalanta. O clube italiano exigia 50 milhões de euros ou 312 milhões de reais, e é aí que o Cruzeiro entraria. Como clube formador, a Raposa tem direito a 0,8% de qualquer transferência que envolva o Ederson até ele se aposentar, tudo por causa do mecanismo de solidariedade. Isso significa dizer que se Atlanta e Atlético tivessem chegado a um acordo, o Cruzeiro embolsaria 2 milhões e meio de reais por um atleta que saiu de graça do clube via justiça para se mudar para o Corinthians. A maior receita que o Cruzeiro já obteve com o Ederson foi quando ele se transferiu da Salernitana para a Atalanta, 650 mil reais. Difícil imaginar que ainda exista a chance de reversão nessa tratativa entre Atlético de Madrid e Atalanta, até porque a janela no futebol espanhol está perto do fim. Só para registrar ou completar em relação ao Cruzeiro, Raposa já se decidiu. Não vai vender o Kaique nessa janela de transferências. Proposta para o Como já foi recusada. Em relação a Cauã Prats, negociações em estágio avançado, mas o atleta só será entregue ao Borussia Dortmund a partir de agosto, quando completa 18 anos de idade. Hora de falar sobre um zagueiro português perto do Clube Atlético Mineiro. Zé Pedro, 28 anos de idade, pertence ao Cagliari, já aceitou a oferta do Atlético. A ideia é assinar um contrato de 3 temporadas, salário, direitos de imagem e luvas, todos acertados. Falta o principal, um acordo com os clubes que detêm seus direitos econômicos. Proposta do Galo é de 3 milhões de euros. Acontece que o Cagliari pagou 2 milhões de euros para contratar o Zé Pedro na metade do ano passado e detém 50% dos direitos econômicos, os outros 50% são do Porto. O que eu quero dizer com tudo isso? Que se o Cagliari aceita essa oferta de 3 milhões de euros, ele embolsa apenas 1,5 milhão de euros. Dessa maneira, nesse momento, o Cagliari tenta convencer o Porto a abrir mão de parte do seu valor para que o Cagliari não tenha prejuízo. Se Porto e Cagliari se acertarem em relação a esses 3 milhões de euros, o Zé Pedro chega ao Atlético para ser o 7º reforço da temporada, jogador que foi titular nas últimas 3 partidas pela equipe italiana, mas que não havia conseguido decolar. Outros zagueiros à disposição de São Paulo e no Atlético hoje, Júnior Alonso, Vitor Hugo, Juan Tressoldi e Ivan Roman, além do Lianco, que se recupera de contusão. Já o Palmeiras está vendendo mais um jogador, virou moda. No Palmeiras, poucas contratações e muitas saídas. Já foram 6 atletas do elenco principal que deixaram o Verdão em relação a 2025, enquanto apenas uma chegada a Marlon Freitas. O próximo a sair nem é do time principal, e sim da base, e me refiro a Sorriso. Atacante que jogou a Copa São Paulo de Juniores, esteve em 7 partidas com 5 gols e 4 assistências. Pois bem,
Sorriso é alvo de uma proposta do Banias, dos Emirados Árabes Unidos. Cifras não foram reveladas, mas há enorme chance de o acordo ser sacramentado nas próximas horas, mais dinheiro em caixa. Resta saber se essa grana vai ser utilizada para a contratação de atletas. Com a lembrança de que desde o começo da janela de transferências, apesar de ter contratado apenas o Marlon Freitas, o Palmeiras já perdeu o goleiro Everton, já perdeu o zagueiro Micael, já negociou o Aníbal Moreno, já perdeu também o Facundo Torres. Ainda tem o Gilberto, lateral direito, que era da base, chegou a integrar o profissional, além de Rafael Veiga, liberado sem custos para o América do México. Só para registrar, depois da derrota dos reservas do Palmeiras para o Botafogo em Ribeirão Preto por 1-0 pelo Paulistão, Abel Ferreira cobrou a contratação de novos jogadores. Ele disse, abre aspas, se tem saídas, tem que ter entradas. Já disse que arroz com feijão é bem simples e mata a fome de muita gente. Então, não precisa ser inteligente para perceber que jogadores que saíram precisam ser repostos. É fazer conta quem saiu, goleiro, zagueiro, ponta, volante, só fazer as contas, reclamou Abel Ferreira. Hora de falar sobre o Flamengo, que vive a pior fase em bastante tempo. Nesse domingo, derrota na decisão da Supercopa do Brasil para o Corinthians, terceira derrota seguida na temporada. O Flamengo não perdia 3 vezes seguidas desde 2022, no mês de junho, quando foi derrotado pelo Fortaleza, pelo Bragantino e pelo Internacional. Inclusive, essa sequência foi responsável pela demissão de Paulo Souza. Nesse momento, não dá para imaginar a queda do Felipe Luiz, até por conta da sequência de títulos da temporada passada. Mas a derrota para o Fluminense no Carioca, para o São Paulo no Campeonato Brasileiro e para o Corinthians na Supercopa do Brasil já começam a incomodar. Por exemplo, um ex-presidente da raça rubro-negra, o Anderson Macula, já chegou a dizer o seguinte, abre aspas, eles vão ter que ser cobrados. Um time caro desse jeito e é só no terror que funciona. Só para vocês entenderem o clima que deve esperar pelos jogadores do Fla nos próximos dias. Importante registrar que o Flamengo tem seu pior início de temporada em 24 anos. São 7 partidas com 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas, 19% dos pontos conquistados. Bem verdade que os 3 primeiros jogos foram com a equipe sub-20, mas a entrada do time principal não garantiu melhores resultados. E a última vez que teve um início de temporada tão ruim foi em 2002, 24 anos atrás. Na oportunidade, as 7 primeiras partidas não tiveram vitórias, foram 2 empates e 5 derrotas. A saideira sobre o Fla, apesar de tudo isso, a tendência é que o Flamengo consiga a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca, escapando do quadrangular do rebaixamento. Para isso, o Flamengo precisa vencer o Sampaio Corrêa e torcer para que o Nova Iguaçu perca da Portuguesa ou no máximo empate. O jogo acontece na casa da Portuguesa. Quero te contar se Breno Bidon será vendido ou não. Grande atuação do meio-campista de 20 anos de idade na vitória contra o Flamengo. Importante registrar que o Breno Bidon vem sendo assediado há bastante tempo por clubes europeus. O próprio empresário dele, o Fernando Brito, disse o seguinte, abre aspas, dos grandes clubes europeus, eu não sei te dizer qual eu não tenho falado. Ele é um jogador com estilo de jogo que a Europa busca. O fato de ser muito jovem também ajuda, mas o melhor vem agora. O Breno Bidon está cuidando da retirada, da obtenção de mais uma cidadania, agora europeia, o que permitiria a ele não ocupar vaga de estrangeiro. Assim que esse processo for encerrado, certamente o valor do Breno Bidon será bem maior. Jogador que cresceu demais de produção, especialmente com o Dorival Júnior. Hoje parece mais atlético, capaz de aguentar mais trancos e mais. Tá jogando mais com bola, tá deixando de ser só um volante para atuar como meio atacante. Inclusive fez uma bonita jogada que quase resultou no gol do Memphis Depay. Faltou um pouquinho mais de capricho do holandês na vitória por 2-0 contra o Flamengo. Para fechar, registrar que o contrato do Bidon com o Corinthians se encerra em dezembro de 29 e sua multa é de 100 milhões de euros. Quanto você pediria para vender o Breno Bidon? Ou não negociaria em hipótese alguma? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.